Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez estamos aqui caminhando juntos e desta feita, juntos com Arlindo Ribeiro e Nilo Nogueira, nós três amigos, companheiros do Grupo Espírita Redenção, vamos trocar ideias sobre o Centro Espírita, essa unidade importante do movimento espírita. Aliás, é a unidade mais importante do movimento espírita, é a instituição, é a proposta mais importante do movimento. Sem casa espírita, sem centro espírita, não há movimento espírita, né? Porque as federativas e todo o resto da administração e tudo aquilo que se diz do movimento espírita é resultante do que ocorre no centro espírita, né? Bom, mas com relação ao centro espírita, meus dois amigos, nós vamos tratar aqui de uma questão importante, fidelidade. Nós vamos tratar, porque, no meu entendimento, um centro espírita, para que ele possa ter legitimidade espírita, é preciso que ele tenha fidelidade à doutrina. É preciso que o projeto da casa espírita tenha fidelidade com a doutrina espírita. E ser fiel à doutrina aí é aplicar doutrina espírita no centro espírita, segundo a proposta original de Allan Kardec, como um processo experimental, e daí acrescentar conhecimentos importantes que possam ajudar a casa espírita a desenvolver-se, a progredir, né? Quer dizer, há que se ter no centro espírita, também nós precisamos ter fidelidade, nós, à casa. E para construir uma casa espírita coerente e consequente, há que nós termos fidelidade à doutrina, mantendo esse projeto fiel à doutrina, e nós temos que ser também fiéis à casa a que servimos. Essa fidelidade à casa, ela se estende porque nós estamos na casa espírita para construir, junto dos companheiros que formam a casa espírita, um projeto de desenvolvimento da divulgação, do estudo e da prática do espiritismo. Mas nisso nós temos que ter fidelidade a esse projeto da casa. Porque se eu estou numa casa espírita, onde eu não estou concorde com o projeto da casa, eu estarei ali criando dificuldades para a casa. Então, nós precisamos estar na casa espírita em que nós concordamos com o projeto desenvolvido. Então, aí é que eu digo que nós temos que ter fidelidade à doutrina e fidelidade à casa. Fidelidade à casa é colaborando para que a casa seja fiel à doutrina e nós a ela, formando um grupo de pessoas com a proposta de harmonização do ambiente, de fraternidade entre todos, de solidariedade, de não permitir que o personalismo avance e cresça, né? E uma série de coisas. Vocês já nesse início, vocês gostariam de colocar alguma coisa com relação a essa fidelidade, né, que nós devemos ter à causa e à casa? Bom, Dani e Nilo, eu gostaria muito que a gente, a partir dessa lógica, pensássemos nós três o seguinte: como é possível mantermos essa fidelidade à casa, considerando que essa casa nutre um tipo de pensamento, de proposta de atividade, etc.,
e eu, por exemplo, me proponho a participar de mais de uma casa ao mesmo tempo. Como é que fica isso? Eu Não acho tão fica. complicado isso. Não fica, Seja né? fiel ao processo, estando partícipe de várias unidades, embora sejam casas espíritas, etc., etc., o fato é que cada uma tem uma proposição específica como projeto dentro de si. Então, não sei como é que a gente pode olhar para isso, já que nós temos notícia e vemos, em muitos casos hoje em dia, pessoas que participam ao mesmo tempo em várias outras casas, ou pelo menos de mais uma ou duas. Como é que a gente pode ver isso? Veja. Fala, Nilo. Meu boa noite a vocês dois, a Arlindo, Jaime, a todos que nos assistem. Eu acho que realmente a questão da fidelidade, eu acho que abre muitas portas para a gente considerar a questão do movimento espírita, né? Isso que você falou, Arlindo, me parece uma das portas. Eu vou até assim, acrescentar. Tem pessoas que, além de frequentar mais de um centro espírita, mais de uma casa, frequenta centros espíritas e outras entidades religiosas, de outra natureza. Como, por exemplo, vai à missa, vai à igreja e também frequenta. Isso aí são coisas que a gente já teve conhecimento. Então, assim, ok, isso é uma das questões que a gente vai poder discutir. Mas eu acho que, no meio disso tudo, a questão da fidelidade abre portas assim, para muitas discussões, né? Em primeiro lugar, a atitude de cada um ali na casa espírita. Isso. Que antes da fidelidade, eu acho que a questão é de consciência do que se está fazendo ali. Porque a fidelidade vem depois. Se você não sabe o que você está fazendo ali na casa espírita, qual é a proposta, a questão da fidelidade se perde. Isso aí não entra nem na questão, a pessoa nem passa pela questão da fidelidade. A fidelidade é quando a pessoa entende qual é o papel da casa espírita, qual é o seu papel dentro da casa espírita. Aí tem outra questão, né? O que a doutrina espírita me diz, como eu me sinto com relação à doutrina espírita, que desdobramentos isso traz para a minha vida, como eu lido com a questão da verdade na minha vida. Então, assim, a fidelidade, eu acho que seria assim, é a questão que é o resultante de tudo isso. É a pessoa que, quanto mais consciente a pessoa está dessas questões todas, a fidelidade vai ficando mais clara, a questão da fidelidade. Não sei. Isso, para mim, abre-se muitas discussões aí. Abre muitas, sim. E tem uma que, veja bem, a questão da prática mediúnica. Se Kardec bate, não só Kardec no Livro dos Médiuns, o Leon Denis no Invisível, Hermínio Miranda em Diálogo com as Sombras, eles falam na questão, em reuniões mediúnicas, na formação, não só na reunião mediúnica, como na casa espírita como um todo, de um ambiente homogêneo. Agora, veja bem, se eu trabalho numa casa, participo de uma equipe mediúnica, e ali eu busco criar uma homogeneidade com aqueles companheiros que estão ali, nós juntos criando uma homogeneidade, aí eu saio dali, vou trabalhar numa equipe mediúnica de outra casa espírita, já com outro tipo de vibração, porque são pessoas diferentes. Isso acaba dificultando o desenvolver da sensibilidade, porque a sensibilidade ela precisa de disciplina, ela precisa de uma série de coisas para que ela possa aflorar, para que ela possa cada vez mais se sutilizar, porque aí fica difícil. Eu tenho que me harmonizar com um grupo de pessoas numa reunião mediúnica de determinada casa. Aí, na outra, eu tenho que mudar tudo, porque a vibração é diferente. E a gente não pode automatizar o comportamento da gente na casa espírita, né? E você falou muito bem, Nilo, isso aí é muito abrangente. A
a fidelidade. Por exemplo, vamos criar uma situação. O Grupo Espírita Redenção, por exemplo, tem a administração compartilhada e tudo aquilo, né? Veja bem, eu vou mostrar um ato para você e que ocorre e que não é de fidelidade à casa. Por exemplo, vamos supor que houvesse uma discussão e uma decisão em que um dos diretores não tenha ficado satisfeito com a decisão, certo? Aí esse diretor não fala nada na hora da reunião. Aí, ao sair da reunião, no corredor, ele diz assim: eles aprovaram, mas peraí. A aprovação do comitê diz respeito não uma aprovação personalista, é a aprovação de um grupo de pessoas de que ele fez parte. Ele precisa assumir isso e não detonar a parte administrativa da instituição do lado de fora, porque acontece, infelizmente. Acontece. Quer dizer, é um ato de infidelidade à casa espírita. Aquele companheiro também que não faz parte da administração da casa, mas que fica lá observando o xixiti, os errinhos pequenos para estar apontando. Elas pensam que estão ajudando, errinhos pequenos, toda a casa espírita tem. A casa espírita é formada de pessoas humanas falíveis. A casa espírita perfeita seria a casa espírita de Jesus com seus discípulos. Nós não temos condição espiritual para frequentar essa casa espírita. Então, olha, vamos parar de estar vendo... O André Luiz diz uma coisa que eu acho interessante. Ele diz: se nós vamos numa casa espírita, procuramos defeito, nós vamos encontrar. Mas se procuramos também as qualidades, se procuramos as coisas boas, nós vamos encontrar. Não é isso, Arlindo? É verdade. Eu toquei nesse assunto até por conta dessas coisas mesmo. A gente vê tanta coisa engraçada, às vezes, e que dificultam tanto a nossa participação, a nossa atividade no dia a dia. Eu queria usar uma frase que eu encontrei do Herculano Pires. Ele fala dessa questão do centro espírita, a gente sabe que ele tem aquele livro dele, o Centro Espírita e tal, mas tem um momento em que ele chama a atenção que eu acho interessante. Ele diz assim: o que o Espiritismo busca é a verdade através de Kardec e seu guia. O que o Espiritismo busca é a verdade cristã, cumprindo na Terra a promessa de Jesus, que através de Kardec e seu guia espiritual, o Espírito Superior, que deu a Kardec, quando este lhe perguntou quem era, esta resposta simples: para você, eu sou a verdade. O centro espírita significa, assim, uma fortaleza espiritual da grande batalha para o restabelecimento da verdade cristã na Terra. Mas tudo isso deve ser encarado de maneira racional e não mística no centro espírita. E talvez por esse misticismo que a gente queira participar de várias casas. Eu quero isso produzir. Mesmo. Isso nos faz viajar nessa maionese perigosíssima e não foca, não tem as atenções voltadas para uma atividade específica, entregando todo o coração e fervor naquilo que está realizando. Essa é a impressão que eu tenho a par dessa colocação do Herculano. Tem razão. Agora, na Revista Espírita de julho de 1859, com relação a uma casa espírita em boas condições de fidelidade, de proposta, né, de um bom projeto espírita, Kardec diz o seguinte: a primeira dessas condições é a homogeneidade de princípios e da maneira de ver. Toda sociedade formada de elementos heterogêneos traz em si o germe da dissolução. Podemos considerá-la natimorta, seja qual for o seu objetivo, político, religioso, científico ou econômico. Então,
A primeira coisa importante na casa espírita é essa proposta de homogeneidade. E homogeneidade o que é? É todo mundo pensar igual? É impossível isso. Mas é todos na casa espírita estarem buscando o mesmo objetivo. É todos na casa espírita estar trabalhando para o progresso do projeto da casa espírita. Porque se eu não concordo, eu já disse isso, com o projeto da casa espírita, eu não devo permanecer lá. Eu estarei prejudicando a mim mesmo e prejudicando o trabalho de quem quer trabalhar. Então, ele diz muito bem isso. A casa espírita tem que ter um clima de homogeneidade, em que todos os seus componentes estejam voltados para a execução dos propósitos da doutrina. E daí, Nilo? Pois é, isso é um negócio tão complexo, né, Jaime? A relação humana é uma coisa muito complexa. Quando se fala em homogeneidade, a tendência é as pessoas acreditarem que se trata de você pensar igual, concordar sempre, estar sempre de acordo, né? Não discordar nunca. Mas não se trata disso. A homogeneidade, como você disse, tem a ver com uma coisa maior. Você pode discordar de um companheiro, mas conversa, debate, vamos ver qual é o ponto de discórdia aqui, do que estamos divergindo, que fatores podemos acrescentar aqui para buscar um entendimento e tal, esclarecer, né? Mas assim, o Centro Espírita ele é uma organização aqui da parte, vamos dizer, de nós encarnados, é uma organização de pessoas como outras também, como família, no trabalho, né, como as pessoas se colocam. E isso é que talvez aí esteja uma questão importante que a doutrina espírita vem nos ajudar a entender, que é como estamos lidando com isso tudo na nossa vida. Aquele exemplo que você deu, Jaime, de uma reunião em que um diretor sai ali, como que eles decidiram, não posso fazer nada. Uma pessoa que pensa desse jeito, ele não se considera membro desse conselho, ele está ali com algum interesse, não sei, se ele se considera membro da casa, participante daquela casa, representante da direção daquela casa, se as pessoas chegaram a um consenso ali, ele não conseguiu entender qual é o propósito daquela decisão, qual o alcance, a que está se referindo, e ele não conseguiu concordar, né, e se manteve calado, tem alguma coisa ali que já está dissonante da casa. Então, a atitude já não é a correta. Se em algum momento ele teve dúvida, ele deveria ter dito, por exemplo, chegar e dizer, olha, gente, eu não estou entendendo, não estou alcançando, por que vocês estão decidindo isso? Me parece que isso não seria. Coloca a sua dúvida. Isso é a transparência, né, Jaime? Isso é... Ô, Nilo, mas ele até coloca. Mas veja bem, o que eu queria dizer é o seguinte, ele até coloca a dúvida dele e se a ideia dele não foi aprovada, ele não fica muito satisfeito, então ele, ao sair da reunião, ali ele concordou, tudo bem, ganhou, tudo bem. Do lado de fora, ele usa esse subterfúgio. Olha, eles aprovaram isso, mas eu não concordo. Quer dizer, ele não assume o projeto espírita da casa dele. Porque não é a ideia dele que vai vencer. O que vai vencer é a melhor ideia. É a melhor ideia que o comitê diretor achar que vai atender aos interesses da casa. Não é isso, Arlindo? Eu acho que sim, Jaime, mas eu acho que sim, e por quê? Eu compreendo que está muito difícil para um certo número de pessoas compreender que nós podemos divergir. Sim, podemos, e até devemos quando não é compreensível aquilo que nos está sendo colocado. Mas essa divergência, ela precisa de alguma sorte ser superada em benefício desse coletivo que age. Por quê?
E eu, como divergente, quero me manter divergente, então é aquele negócio, eu preciso estar fora desse circuito. Eu não posso participar desse circuito se eu divirjo ipsis literis profundamente de tudo que é colocado. Se é colocado e eu discordo, eu preciso sair, porque o que a gente tem talvez esquecido, um certo número de pessoas, é que essas vibrações mentais, elas estão presentes atrapalhando isso. Quando eu divirjo e me retenho, eu só retenho da boca, porque eu continuo emitindo a mesma raiva, o desagrado, o desassossego, participando ativamente de tudo que poderia ser bom para ficar ruim. É isso que talvez a gente tenha esquecido quando se fala dessa força do pensamento. Ela é terrível quando mal direcionada. E nesse momento a gente passa a ser um elemento que direciona mal essa energia que está presente em nós. É melhor sair. Por isso que é importante, ou você está focado no que a casa deseja, então abre mão desse espaço e vai fazer outra coisa, vai procurar outro lugar, você fica satisfeito, não fica irritado e, em compensação, não prejudica ninguém também. Isso. Acho que é uma lógica que a gente precisa pensar. E tem uma outra. A partir do momento que você começa a prejudicar o trabalho de uma casa espírita, você assume responsabilidade sobre isso. À medida que, através dos seus pensamentos, das suas atitudes dentro do grupo da casa espírita, você começa a trazer dificuldades para o trânsito das coisas na casa espírita, você assume responsabilidade diante disso, diante das leis de Deus, é claro. Agora, veja bem, Kardec, ainda nessa revista espírita, ele fala primeiro na homogeneidade, porque isso aí é base, né? Uma sociedade espírita requer outra condição, a assistência dos bons espíritos. Se quisermos obter comunicações sérias, porque dos maus, caso lhes permitamos tomar em pé, nada obteremos senão mentiras, decepções e mistificação. Este é o preço de sua própria existência, pois que os maus serão os primeiros agentes de sua destruição. Eles a minarão pouco a pouco, caso não a derrube logo de início. Veja bem, nós temos que lidar com essa questão da homogeneidade de tal sorte que criemos num comitê diretor ou num processo administrativo da casa espírita, ali uma turma solidificada naquele projeto. E os componentes transmitindo aos demais componentes do grupo esse grau de confiança, para que o restante do grupo possa trabalhar também com esse objetivo, para nós atrairmos os bons espíritos para dentro da nossa casa espírita. Olha, porque os bons espíritos não estarão no Redenção, nem em qualquer instituição espírita, pelo título que a instituição tem de espírita. Estarão se administradores e trabalhadores tiverem um projeto sério de estudo, prática e divulgação espírita. Não é isso, Nilo? Sem dúvida, Jaime. É claro que aqui na Terra, a Terra é um planeta de expiação e provas ainda. É claro que aqui ainda não há perfeição, ainda nós lutamos com muitas dificuldades, né? Na nossa caminhada, e os espíritos superiores sabem disso. Mas me parece que o que vai fazer a diferença nesse momento é a sinceridade de propósito. É você estar sinceramente aderindo a um movimento em que você quer buscar, que você quer realmente se medir pelos valores que estão sendo colocados ali. E você quer realmente se enxergar e quer botar isso tudo à prova e tentar melhorar. Agora, o problema, tudo bem, os espíritos superiores sabem que vão encontrar as dificuldades, porque o nosso mundo é confuso. Mas a casa espírita, ao contrário do que muita gente pensa, não somos nós que vamos colaborar com os trabalhos sociais, nós vamos colaborar com a casa espírita para que ela continue. Não. Tem gente que não entende que são os espíritos superiores que vêm nos ajudar, dando amparo a uma casa espírita para que ela se torne um ponto de difusão, de esclarecimento, de luzes, para ajudar as pessoas. Eles não precisam de nada. Quem precisamos somos nós. Então,
quando não há a sinceridade de propósito, aí tudo começa a ficar difícil. Pode chegar ao ponto dos espíritos ligados à casa, os protetores, olharem para aquilo e não verem mais condições de fazer nada. Né? Aí, Nilo, quem penetra são as vibrações infelizes. Exatamente. Kardec, há um momento que ele diz, com relação à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, se os espíritos inferiores penetrarem aqui, a quem responsabilizar? Responde o próprio Kardec, aqueles que lhes deram guarida no coração. Você está dentro de uma casa espírita, está discordando de tudo, mas está quieto, como o Arlindo falou, mas está pensando, você está destruindo a atmosfera espiritual da casa espírita. Agora, administrar Nilo e Arlindo, administrar uma casa espírita é complicado, é complexo. Lidar com o ser humano agora, então... Kardec diz que o espiritismo é questão de fundo e não de forma. E tem gente que está procurando essa forma dentro da casa espírita que ela não tem que ter. Ela não tem que ter, porque ela não tem o formato da tradição religiosa. E não encontrando, elas querem colocar uma forma, querem criar uma forma. Isso. Ela não tem, mas não encontrando, as pessoas querem criar uma forma. Querem criar uma forma. Não conseguem lidar com essa... E a forma dela, não é, Arlindo? A forma dela. Está entendendo? Ela acha que se não for assim... Não é qualquer forma, é a minha. Não, e tem uma coisa, no grupo tem caixa de sugestões, né? De vez em quando vem umas sugestões que o comitê nem às vezes avalia, né? Porque são coisas completamente... E outras são habituais, são componentes da... Porque nós estamos tratando de trabalhadores, frequentadores, simpatizantes de espiritismo é outra coisa. Simpatizantes do espiritismo que frequenta a casa espírita é outra coisa. Nós estamos falando componentes da casa espírita, formação de um grupo, né, que vai buscar, unido, trabalhar para produzir espiritismo. Não é isso, Arlindo? Jaime, e é preciso que as pessoas se toquem. E essa coesão ela é necessária não apenas para o grupo que dirige. É disso que você está falando. Assim, esses componentes que compõem a casa espírita, precisamos formar essa unidade. Essa unidade é esse conjunto inteiro. Porque, como você está falando, às vezes, na direção, nos comitês, etc., não é só isso não, viu, gente? É todo mundo que está ali. Quem vive a casa espírita precisa estar voltado com essa mesma ideia, com esse intuito. Senão a coisa fica muito complicada, muito difícil de gerenciar. Né? Porque às vezes o trabalhador pensa que indo lá, fazendo o trabalho que lhe compete, indo para casa, está feito. Tá, não. Nós temos que dar de nós. Se nós realmente, veja bem, elegemos a doutrina espírita para orientar a nossa vida e elegemos aquela casa espírita para ser um instrumento, né, do nosso progresso. Nós não estamos ali para ver tudo quanto é defeito, não. Nós estamos ali para ajudar a construir um ambiente bom, um ambiente fraterno, solidário, mas aqueles que ficam nos cantos, olhando o que está errado, para depois criticar, por que não chama quem ele acha que está se equivocando e conversa com ele, né? Basta conversar às vezes. Não é, Nilo? Sem dúvida, Jaime. Eu acho que isso é uma questão assim muito... isso diz respeito a como a pessoa se coloca, qual é a proposta dela, né? Tem muita gente que frequenta a casa espírita, vai à casa espírita anos e anos, já assiste a palestra, toma passe, aí vai para casa e tal. Eu frequento um centro espírita ali muito bom, é aquele centro lá deles. A pessoa não se envolve, ela não se implica com aquele trabalho. Ela vai lá pegar um passe para ela. É um frequentador.
É um simpatizante com a doutrina. Isso. E tem também, infelizmente, algumas pessoas que ainda... Não, ok, as pessoas que se envolvem, mas entram, querem participar da casa, fazer parte, trabalhar, mas assim, desde que não atrapalhe a minha rotina de vida, desde que... Aí não quer entrar numa escala para uma coisa aqui, não, porque eu posso precisar, que ela não quer ter compromissos muito assim, porque vai atrapalhar meus compromissos sociais. Então, assim, é uma questão de como você lida com a questão de estar ligado a uma casa espírita, como isso é na sua vida. O que é que isso significa para você? O que é uma casa espírita para você, afinal? O que é que isso diz para você? O que é que a doutrina espírita te diz? O que ela traz de considerações para você começar a entender o seu papel na sua vida, o papel de uma casa espírita, o papel do seu trabalho numa casa espírita? O que é que isso tudo significa? Né? Eu acho que essas questões é que devem estar à frente das pessoas que estão ligadas a isso, começar a pensar sobre isso. Né? O que é que eu quero ali? Qual é o meu propósito de estar indo a uma casa espírita? Porque parece que em algum nível ainda há aquele jogo de barganha com Deus, né? Eu vou ser bonzinho para você me favorecer, né? Para não me... Então, esse tipo de relação, né? É uma coisa a ser questionada aí. E Kardec volta ainda nessa revista espírita de julho de 1859, dizendo o seguinte: sem homogeneidade não haverá comunhão de pensamentos e, portanto, não serão possíveis nem calma nem recolhimento. Ora, os bons só se apresentam onde encontram tais condições, quer dizer, os bons espíritos. Querem formar uma sociedade espírita fora dessas condições, seria dar prova da mais absoluta ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Porque tem uma coisa que é a prática espírita. A metodologia que Kardec criou para que a gente obtenha fenômenos importantes, fenômenos que tenham validade, ele criou aí uma ciência espírita que nos fornece essas condições. E nós não podemos fugir delas para formar esse ambiente adequado. Ele diz muito bem: querem formar uma sociedade espírita fora dessas condições, quer dizer, fora da homogeneidade, que é a homogeneidade que vai atrair os espíritos, os bons espíritos para nós. Os bons espíritos, eu já vou repetir isso, não estarão no Redenção, nem qualquer casa espírita, porque lá tem o nome casa espírita, centro espírita, instituição espírita. Eles estarão nas casas espíritas se dirigentes e trabalhadores da casa espírita tiverem um projeto sério de prática, divulgação e estudo do espiritismo. Não é isso, Arlindo? Jaime, eu fiquei revendo aqui esse item e ver que coisa interessante, né? Bom, sem homogeneidade não haverá comunhão de pensamento e, portanto, não serão possíveis nem calma, nem recolhimento. Bom, nós temos sempre a ideia, generalizadamente, e recolhimento é uma coisa que você faz assim. A gente tem essa ilusão. Eu posso vir da farra, de repente, agora vamos orar. Pum! Aí entra, é uma coisa meio mecânica, né? Isso se resolve, parece que se resolve fácil. E aí a gente precisa pensar, né, muito nisso. Por quê? E como é que eu vou ter calma se o meu pensamento não se coaduna com esse conjunto? Como é que eu vou ter capacidade de me recolher? E recolher é entrar em si. Recolher não é se esconder no canto fazendo pose para o outro ver que eu estou pensando, não. É entrar em si, é fazer contato com a intimidade, né? Para poder, então, acionar os meus melhores valores de sentimento, de amor e tal. Se a gente não leva isso em consideração, como é que a gente sofre, afinal de contas, e como dificulta a casa espírita? Será que é possível participar de uma equipe mediúnica? Se durante toda a semana eu vou para o botequim com a minha rapaziada tomar minha cervejinha, aí magicamente, no dia da reunião, eu sou um homem puro e vou me recolher? Isso não é possível, essas coisas não se improvisam, essa é a questão fundamental. Por isso que é tão importante lá no início,
estar mergulhado nesse projeto que a casa tem, ou então não faz, porque senão a gente não consegue avançar de maneira positiva. Porque a gente acha que pode improvisar, mas não somos capazes disso, não somos. Abalados por um dia de agitação, a gente vem fazer uma atividade, demora para se tranquilizar, para conseguir serenidade, para seguir em frente. Imagina o que é uma semana inteira de tribulações, de beberagem, e depois você faz uma mágica num certo dia, numa certa hora, e vira o melhor médium. Não é possível, não é possível. Tem outra coisa aqui interessante, é o seguinte, que na casa espírita tem atividade fim que é prioritária e essencial, estudo e prática do espiritismo. Isso é primordial, quer dizer, é a atividade fim da casa espírita. Agora, existem as atividades meio. As atividades meio são aquelas atividades que vão permitir que você execute essa atividade fim. Agora, muitos priorizam a atividade meio, e aí fica difícil, fica complicado. Porque a atividade fim, ela deve colaborar para que as atividades meio tenham o objetivo de ajudar o pessoal da casa a fazer dessas atividades um projeto também que vise a melhoria do ambiente da casa. Agora, às vezes na atividade meio, nas diversas atividades meio, a pessoa pensa que pode relaxar em tudo. Não é bem assim, não. Não é bem assim, nem pode ser. Não é isso, Nilo? Jaime, isso é uma questão de visão de conjunto, né? Quando você entende o que é uma casa espírita, que é um esforço conjunto de pessoas que se reúnem por livre, espontânea vontade, uma iniciativa de um propósito de realizar um trabalho, de quem é aquele trabalho? De quem é o trabalho de organizar lá a secretaria? De quem é o trabalho de cuidar da biblioteca? Né? Então, assim, quando você entende que esse é um esforço de manter uma casa funcionando com trabalho voluntário, as pessoas pensam que trabalho voluntário, aí uma parte aqui pensa que trabalho voluntário é assim, eu vou fazer a hora que eu quiser. Se eu não quiser, hoje eu não faço, eu não estou afim, porque é voluntário, né? E não entende que se você vai escolher, para você fazer um trabalho voluntário, você precisa se comprometer. Olha, pode contar comigo toda quarta-feira, de tal hora, eu estarei lá. Agora, ele assumiu essa responsabilidade, é 1 horinha por semana, mas é 1 horinha por semana que a casa vai contar com você ali. Ele precisa ter esse compromisso. Então, isso é uma visão de conjunto. Quando você entende que a casa espírita, a atividade meio, é tudo aquilo que oferece condições para que a casa exista e possa desempenhar a sua função fim, a sua utilidade fim. Né? Ela precisa existir materialmente, precisa existir organizacionalmente, ela precisa ter uma condução, uma disciplina e tal. Agora, isso é a visão de conjunto, né? É a questão de amadurecimento, de entendimento das coisas, né? Porque, veja bem, só um minuto. É a questão da política partidária, por exemplo. Nós não admitimos discussão de política partidária dentro do Redenção. Porque essa discussão traria terminaria com essa proposta da homogeneidade na casa espírita. Porque a paixão política, o futebol, é um negócio que traz dificuldade. Então, mas às vezes, os dirigentes dos diversos trabalhos da casa espírita, mesmo dessas atividades meio, principalmente das atividades meio, eles precisam estar atentos a isso. E cada atividade do Redenção tem lá o grupo de WhatsApp, né? Não é que de vez em quando no grupo de WhatsApp daquele determinado trabalho começam a colocar a opinião política, aí o dirigente vai em cima novamente. Quer dizer, é um negócio que a gente não entende. São pessoas adultas, não são crianças. Ninguém
você tem a sua opinião política, eu tenho a minha, nós três, né, temos nossas opiniões, mas veja bem, lá na Casa Espírita não é hora disso. Não é só em trabalhos da atividade fim, não. É nas atividades meio, principalmente, é onde ocorre essa coisa difícil da gente segurar às vezes, porque os dirigentes têm que estar atentos, né, vigilantes, para não desarmonizar a Casa Espírita, não é isso, Arlindo? Jaime, o Nilo fez umas colocações muito interessantes agora com relação a essa questão, e eu fiquei pensando, ouvindo, lembrando de uma coisa. Nós temos, porque a gente vive num processo social assim, a gente traz a estratificação da sociedade para dentro do grupo espírita. E aí o que acontece? O companheiro ou a companheira que, por exemplo, participa só da atividade do café da manhã, por exemplo, ele se vê um grau abaixo, ou muitos graus abaixo do grupo mediúnico da casa. E aí ele não percebe que tudo isso é importante, tem a mesma importância. Isso. Por isso que às vezes ele está ali, isso aqui não vale, isso aqui é coisa de menos, isso aqui é de somenos. Então ele não percebe que no conjunto isso tudo tem a mesma importância. Porque a oração que eu faço aqui bate lá do mesmo jeito. Então, a gente tem clareza de que não há dentro do grupo espírita essa ideia da estratificação social que a sociedade faz. A gente não pode reproduzir isso para lá. Não é assim, ó, esse é doutor, esse não é doutor, esse... Não é isso. É esse conjunto de atividades. Eu lembro que, há algum tempo atrás, se teve muito trabalho para minimizar aquelas confusões que tinham no grupo da costura. Está muita falação. Porque isso tudo é parte do trabalho. Isso não é um trabalho menos importante que o outro. Então, está acontecendo alguma coisa aqui, ela vai reverberar no conjunto. Nós estamos num tecido. Esse tecido, quando mexe aqui, ele está sendo mexido também. Então, as pessoas acabam perdendo um pouco isso de vista. Elas minimizam a importância do conjunto de trabalho, se supõem que tem menos importância do que isso ou aquilo, e aí relaxa. Olha, todo esse conjunto é extremamente importante. Se ele não estiver adequado, afinado, homogêneo, nós estamos com dificuldade sempre. Esse trabalho que você falou aí, esse trabalho da costura que você falou aí, quer dizer, é um trabalho que, poxa, claro, a costura não tem a mesma disciplina que um trabalho mediúnico. Então, a costura, o pessoal tem liberdade de conversar, de falar, mas não de política partidária. E não é que o povo acha de trazer política partidária para conversar, não é que o povo acha de colocar no grupo de WhatsApp aquelas propagandas políticas. Aí, quer dizer, a dirigente vai em cima. Eu sei porque quem dirige esse grupo é Mariana, né? Então, eu sei, ela vai em cima, ela diz, vem cá, já dissemos, isso não é a finalidade do grupo de WhatsApp. E nem é a finalidade daquela reunião. Aquela reunião ali é de formar ambiente para a casa espírita, é de produzir trabalho, sim, enxoval do bebê, é de produzir várias coisas importantes para a casa espírita, mas para produzir também um ambiente bom na casa espírita. E não de discussão apaixonada de política, de forma nenhuma, né? Fala, Nilo. Em cima disso que o Arlindo estava falando, do que você acabou de colocar, me parece que isso tudo aponta para aquela questão do entendimento mais aprofundado da própria doutrina espírita, né? Quando você entende o recado, quando você entende que a doutrina espírita está trazendo de realidade, por entender a vida num sentido maior, você é perfeitamente capaz de entender que uma pessoa que está ali na recepcionando as pessoas num dia de reunião pública, o papel dela é importantíssimo, né? Da mesma forma que o palestrante, da mesma forma que o dirigente, da mesma forma que a pessoa que está ali na secretaria, é o funcionamento da casa espírita dentro desses princípios de homogeneidade a que o Jaime se referiu, de estarem todos sintonizados com o mesmo propósito, de entendendo que papel é aquele da casa espírita. Agora, uma coisa para a gente pensar, nós estamos todos aqui no planeta Terra, a Terra está... O
progresso é constante, a Terra está se movimentando, as coisas estão evoluindo, estão caminhando, analogamente nas casas espíritas. É preciso que a gente comece a acompanhar isso, comece a entender a doutrina espírita e que recado é esse que ela está trazendo para nós, descerrando um novo horizonte, uma nova verdade na nossa vida. E, infelizmente, me parece que o que vai acontecer no planeta Terra acontece em cascata, por conseguinte, em toda a atividade humana. Quem não conseguir acompanhar vai começar a sobrar, vai começar a espirrar. Não dá mais para ficar esperando, né? Quer dizer, a questão, me parece, a questão da responsabilidade com a própria condução, me parece que é o grande desafio que nós, no movimento espírita, nós espíritas e médiuns espíritas, temos, é entender esse papel, é sair daquela adoração passiva de esperar que Deus faça alguma coisa por mim e começar a entender. A doutrina espírita nos traz isso. Não espere ninguém, faça você o seu trabalho, cresça, aprenda, amadureça, entenda que o seu futuro está nas suas mãos, comece a agir, comece a se responsabilizar pela sua caminhada. Eu acho que isso é o maior desafio que a doutrina espírita traz para nós, é fazer essa mudança, de sair do papel passivo para essa consciência de responsabilidade. Agora, veja bem, pela prática de 50 anos aí de espiritismo, de algumas casas, e depois da fundação do Redenção já tem 41 anos, né? Eu acho uma coisa importantíssima na casa espírita, é transparência no relacionamento. Se não há transparência, o farisaísmo come firme, o farisaísmo se instala e daí é difícil. Farisaísmo e autoritarismo que disfarça nossa falta de conhecimento doutrinário, nossa incompetência em assumirmos posição em determinados instantes. Olha, eu não tenho medo de cara feia. Companheiro que acha que se fizer cara feia. Olha, se tiver uma coisa errada no grupo, Kardec agora, no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 337, ele diz o seguinte: se a reunião encaminhar-se mal, poderão perguntar, os homens sensatos e bem-intencionados não terão direito de crítica? E deverão deixar que o mal se efetue sem nada dizer, aprovando-o pelo silêncio? Não, diz ele. Não há dúvida que esse direito lhes assiste, constitui mesmo no dever. Mas se a intenção for realmente boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente, benévola, abertamente, não com subterfúgio. Então, veja bem, antigamente, o que acontecia? Antigamente era o seguinte: o indivíduo não estava, mesmo na reunião mediúnica ou na casa espírita, ele não estava indo bem, vamos orar aos espíritos para que os espíritos tirem ele. Peraí, aqui Kardec mostrando já na codificação do espiritismo que é dever nosso, é responsabilidade nossa chegar junto do companheiro que está se equivocando, até para esclarecê-lo, porque ele pode estar se equivocando por ignorância, e esclarecê-lo. Agora, muitos administradores da casa espírita querem ser vistos como bonzinhos, né? Eles não querem tomar atitudes. Então, aí gostam de ser vistos como pessoas boazinhas, espíritos evoluídos, né? Aí, meu filho, fica difícil, Nilo. Fica difícil, sabe por quê? Porque aí esse pessoal forma uma turma dentro da casa espírita com esse viés, tá entendendo? Achando que o dirigente é exigente demais e que aquele outro é bonzinho, então ele faz tudo que o povo quer, entende? Uma vez teve um pessoal que teve no Redenção, depois saiu, que não sei o quê, e um companheiro ficou. Aí esse companheiro me chamou à parte e falou assim: olha, eu vou ficar aqui porque aqui tem disciplina. E é isso que eu acho importante numa casa espírita. Aqui existe roteiro, aqui existe estrutura. Quer dizer, o que você acha, Nilo? Olha, Jaime, isso é básico, né?
Isso reflete, assim, demonstra, no meu entendimento, me parece que esse tipo de atitude é aquela da pessoa que não está entendendo o recado da doutrina espírita. Está querendo trazer para dentro da casa espírita aquela política de relacionamento, de favorecimento, de eu sou amigo do amigo, porque eu tenho um bom relacionamento com fulano e tal, faz uma panelinha como se isso fosse sinal de sei lá o quê, como se isso fosse o que se deve ser alcançado, é o prestígio humano, né, das pessoas ali, nas relações das pessoas, é aquele reflexo da vida política, social, no sentido mais amplo, né? Pessoas que querem trazer esse tipo de dinâmica para dentro de uma casa espírita não está entendendo nada, não está entendendo nada da proposta espírita. Né? Agora, Nilo, o dirigente espírita também tem que ter atitude. Esse negócio Claro, de não, dirigente sem dúvida. espírita que quer ser bonzinho para todo mundo, ele vai desagradar todo mundo e desagradar Exato. principalmente a proposta da doutrina que ele não está cumprindo com fidelidade. Né? A gente não deve confundir a casa espírita não ter uma forma no sentido de ritual, não tem parâmetros ritualísticos, aquela coisa rígida, não confundir com falta de disciplina e de ordem. Existem princípios que regem a atuação da casa espírita, o funcionamento, a dinâmica de uma casa espírita, ela tem princípios, ela não tem uma forma ritualística rígida que a priori, que é o que não tem. Mas isso não deve ser confundido, né, Jair? Agora vamos ouvir o Arlindo. Eu fico pensando sempre nessa situação, e eu vou voltar a um tema que eu gosto muito de provocar, até para que você traga algumas coisas interessantes, é que eu acho que um grande ganho nessa questão é quando a gente tem essa ideia da administração compartilhada, porque isso descentraliza a figura que o cara quer puxar saco. Aquele bajulador, ele está sempre procurando, como se fosse na tradição religiosa antiga, você busca o cônego para ser o parceiro daquele grupo especial. Então, quando a gente não tem essa administração de um só, de presidente, de não sei o quê, isso se quebra um pouco, porque se já tem, você deixa de ter personalidade. Você está vendo um grupo que dirige, aí você não sabe mais a quem é que eu vou apelar. Quem eu vou debajular para conseguir o que quero. De alguma maneira, isso acaba se diluindo, mesmo para esse que vem equivocado. Ele vai para onde? Bom, eu não tenho aqui a quem pegar, porque na realidade eu tenho um conjunto de dirigentes que não tem força de decisão isolada. Então, isso já quebra um pouco esses interesseiros que se aproximam já com essa ideia mesmo. Acabou Claro, colar com esse cara claro, aqui, que ele é claro. um tal, vai me abrir a porta. Acho muito legal. O avanço que nós temos nesse sentido, acho que é um ganho maravilhoso. Mas Já quebra muito dessa. existe uma inocência útil por parte de alguns dirigentes em que eles acreditam que já estão num degrau de sublimidade. Mas espera aí, isso aí é omissão, isso aí é ficar em cima do muro. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que excede disso, disse Jesus, procede do maligno. Como Kardec está dizendo aqui, se o companheiro se equivocou, vamos chamá-lo, vamos conversar com ele. Cabe a nós, seres humanos encarnados. Agora, a questão da Mas transparência no relacionamento. ainda, Fala. Fala, Arlindo. ainda é muito grande, ainda é muito grande essa questão da personalidade. Então, eu gosto muito de mostrar para o outro o quanto eu já estou avançado. Olha, eu sou um homem bom. Como Jesus diz, vocês são de ser reconhecidos por muitos se amarem. Aí eu já acho que isso é possível fazer assim. E toda a nossa questão é na rapidez com que a gente acha que essas coisas acontecem. É isso mesmo. Até chegar a esse ponto, muita farinha, muita estrada para conseguir esse negócio. A gente vê, todo mundo reporta-se ao Chico Xavier. Gente, aquela estrada ali é outra. Aquela caminhada é outra. É outro papo, é outra situação. Quando a gente para pensar no homem que era espetado desde criança, barriga ferida, lamber ferida do outro. Olha, e a gente se comparar, a gente vai fazer esse salto de qualidade do dia para a noite.
E aí fica fingindo que já é bom. É. Não, não deixa que a gente resolve. É isso que complica, porque o personalismo é a vaidade que ainda faz essa coisa. Eu acho que isso prejudica por causa da nossa vaidade. É o dirigente poderoso, tem que mostrar aos outros que, olha, eu já estou, eu já sou um cara. Não é. Essa vaidade também faz a gente esbarrar naquela questão da necessidade de agradar. A gente tem muita dificuldade de sustentar uma posição diante da contrariedade de uma pessoa. As pessoas têm medo de contrariar a expectativa dos outros, né? E, em alguns casos, as pessoas confundem discordar com brigar, né? Então, acho que isso é muito difícil para quem é dirigente, eu imagino, né? Não é precisa fácil. ter esse papel de conseguir estar à frente, se posicionando. Se posicionar é uma arte, saber se posicionar. Existem maneiras e maneiras. E a pessoa que está mais consciente da doutrina espírita, melhor ela consegue se posicionar. Eu acho que isso é fundamental, não só na casa espírita. Isso é para todos nós na vida. Eu acho que a casa espírita é um ensaio que deve servir, né, para a gente sair dali e começar a ensaiar essas coisas na vida, começar a botar na nossa vida esses princípios, né? Esse negócio, veja bem, o que nós estamos falando aqui, nós não estamos querendo dizer que esses dirigentes espíritas que estão procurando fazer um trabalho sério já estão num grau superior de espiritualidade. Não é isso, não. São companheiros que estão trabalhando, suando a camisa ali junto com os outros para chegarem a uma conclusão. Eles não estão de brincadeira, eles estão ali discutindo, trabalhando, conversando para chegarem a uma conclusão, a um final, para que o grupo seja beneficiado e não necessariamente com que a ideia dele seja vitoriosa, né? Mas que a melhor ideia seja aprovada em benefício da casa espírita. Então, o que eu quero dizer é porque muita gente... mas pelo que eu vejo, os dirigentes espíritas... Não, dirigente espírita é ser humano como outro qualquer. Tem calo, tem família difícil, tem emprego também complicado, tem tudo que todo mundo tem. Tem dor de barriga, tem tudo. Então, olha, vamos ter... Na casa espírita somos todos seres humanos, gente. Vamos parar para... Quando a gente avalia o trabalho de alguém, vamos ver o lado bom do trabalho dele primeiro, né? Por exemplo, nós três estamos aqui conversando. Aí, alguém que esteja assistindo... no lugar do Arlindo, tão bom se tivesse fulano. No lugar do Nilo, tão bom se tivesse cicrano. Veja bem, não está interessada no conteúdo do que a gente está dizendo. Está interessada na forma. E aí voltamos. Kardec diz que o espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Bom, meus amigos, o nosso tempo esgota-se, né? Vocês gostariam agora... Nós estamos falando de centro espírita, coisa séria. Arlindo, você gostaria de dizer alguma coisa que viesse nos ajudar? Eu diria, primeiro, aos amigos, que nós nos lembremos sempre. A casa espírita, no nosso parquíssimo entendimento, é uma escola, num certo sentido, que nos prepara, nos habilita para melhor viver a vida lá fora. Nesse sentido, ela tem nos proporcionado uma oportunidade maravilhosa de pensar e repensar o tempo todo as nossas crenças, as nossas verdades, e nós temos verdades absolutas demais. E aí o Espiritismo e a Casa Espírita, a nossa Casa Espírita, nos tem propiciado essa possibilidade de olhar o tempo todo, rever questões, pensar com seriedade. A gente para estudar para um dia como esse, para um encontro como esse, a gente não começou a ver tanta coisa, vai revendo e redescobrindo tantas outras coisas. Isso. A importância da nossa presença nessa casa, dessa casa na nossa vida, e como esse conjunto tem me ajudado fora, para a minha vida. Porque a minha vida não é o centro espírita. Ela é parte da vida
ele é parte da minha vida, mas tem me dado mais, melhor fora dele. Isso é sensacional. Mas isso implica um compromisso nosso com essa instituição que a gente gosta e pretende estar. Mas, acima de tudo, com esse espiritismo que a gente elegeu para nos dar norte e para nos fortalecer no dia a dia. Eu acho que é isso. Nilo. Jaime, o caminho do progresso não é o mais fácil. Ele geralmente é o mais doloroso, é o mais trabalhoso, é o de maior sofrimento. Tanto que está isso, né? É mais fácil passar um camelo pela agulha, né? Aquela situação. Assim, quem está à frente, as pessoas às vezes acham que porque tem autoridade, a pessoa, ele manda, desmanda e tal, mas não sabe, às vezes, o que aquela pessoa passa. Para estar à frente daquele trabalho, o que ele passa, o que ele sofre, o que aquela pessoa enfrenta para poder estar ali mantendo aquele trabalho funcionando a contento para os propósitos da casa. São muitas pressões. Se já não bastasse as pressões físicas dos companheiros encarnados, tem a pressão do mundo espiritual inferior, que quer destruir o trabalho. Então, assim, é muito fácil quem está de fora, quem não se envolve, quem está ali, fica ali no muro, fica beirando, na beirinha ali, só falando, criticando, questionando. Só vendo as falhas, né? Só vendo as falhas. Agora, o progresso não é diversão. Crescer, evoluir... Dá trabalho. Dá trabalho. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu entendo, ser feliz dá trabalho, porque ser feliz não é prazer, na alegria, na vida, no dia a dia. Ser feliz é outra coisa. Tem a ver com consciência, tem a ver com saber onde você está pisando, por que você faz o que faz, com que objetivo, e você sabe o preço que você paga por aquilo. Agora... Então, isso é o trabalho que nos cabe, né? Começar a desenvolver essa consciência. Né? Eu acho que o nosso trabalho aqui é crescimento, é ajudar as pessoas a começar a pensar e trabalhar no seu próprio crescimento. Nós não vamos levar ninguém conosco, nós temos que, primeiramente, a prioridade é a nossa responsabilidade na caminhada. E se pudermos ajudar, melhor ainda. Mas esse propósito, eu acho que a nossa intenção deve ser essa sempre, diante de tudo, esse crescimento, o progresso, que nunca é tranquilo, nunca é divertido, só diversão. Nilo, as suas despedidas para os que nos assistem, porque nós já estamos encerrando. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Sempre acrescenta sempre muito, a gente sempre aprende muito, né? E consegue fazer ilações muito importantes. E uma boa noite a todos. Desejo que possam estar conectados, pensando junto com a gente, trazendo esses conceitos para a sua vida, podendo colaborar também, se a pessoa quiser, se aproximar também, fazer parte do trabalho. Quer dizer, é sempre um prazer grande a gente poder ter essa oportunidade aqui. Eu agradeço imensamente. Uma boa noite a todos. E vamos lá, lindo. Amigos, muito bom ter estado mais uma vez aqui no nosso Comentando, no nosso Caminhando Juntos, e deixar um grande abraço aos companheiros Jaime e Nilo e aos nossos companheiros de casa, com a certeza de que a sua casa espírita, quem faz é você. Faça o melhor possível a sua parte. Entregue-se de verdade ao projeto da sua casa espírita, confiando naquilo que a doutrina espírita nos propõe. Vamos estar realmente juntos, os companheiros da sua casa, participando, amparando, colaborando com oração. Muita paz a todos. E eu agradeço muito a companhia do Nilo, a companhia do Arlindo, nessa caminhada. E meus amigos que nos assistem, vou dizer uma coisa para vocês. Eu uso muito, quando eu escrevo, até quando eu falo, né? Eu uso muito querido Redenção, porque ele é querido para mim. Ele, antes de tudo, está no meu coração. Não tenham dúvida disso. Tenham a sua casa espírita no seu coração e tudo se resolve.
Quando você tem a sua casa espírita no seu coração e você trabalha por ela, tudo chega a bom termo. Um abraço afetuoso para todos vocês, muita paz e que a esperança norteie a nossa caminhada, continue a nortear a nossa caminhada. Muito obrigado.